Um Maluco no Pedaço. A série que você finge que sabe cantar a abertura, né? Upside Down. Série essa que também te fez passar bons momentos com Will Smith e a família Banks lá em Bel-Air. Esses bons momentos aí, tu pode pegar e jogar no lixo, entendeu? Tu entrou, acessou aqui o Projeto Corneta, cara, a porta de ida pra destruir a tua infância. Porque a série Um Maluco no Pedaço, cara, também foi polêmica. Principalmente a vida do Will Smith é muito polêmica. Tretas nos bastidores com os atores. A tia Vivian e o Will Smith, eles se odiavam na vida real. Tanto que por conta disso, a tia Vivian, ela foi substituída. A gente vai comentar sobre isso aí, a polêmica mais famosa da série. The set very difficult for Janet. They offered me this really bad deal in the 3rd season. My family said you've ruined our name. And I wasn't unprofessional on the set. Também tiveram batalhas judiciais e algumas curiosidades que eu separei aqui, né? Porque assim, olha, eu vou destruir a tua infância, mas eu também vou fazer um carinho assim antes de dar o tapa, sabe? Já aproveita que você tá aí no seu celular e me segue lá no meu Instagram, @MatheusJucinski, porque algumas dessas curiosidades ficaram de fora do vídeo, senão o roteiro ia ficar muito grande, e eu deixei elas exclusivamente pro meu Instagram. Então me segue lá, @MatheusJucinski, pra conferir um conteúdo exclusivo fora do YouTube sobre Um Maluco no Pedaço. E cola aqui com o Juscelino do Projeto Corneta pra gente falar sobre a verdade por trás de Um Maluco no Pedaço. As batalhas judiciais por trás de Um Maluco no Pedaço. Na história da série, depois que o Will ele arruma briga com o pessoal da Filadélfia, a mãe dele, muito preocupada que o menino possa se meter em mais confusões, manda ele pra Bel-Air pra passar um tempo com a família Banks. E é interessante da gente comentar esse fato aqui, porque ele tem tudo a ver com o problema que o Will Smith vinha enfrentando na justiça americana. Por mais que algumas situações da série do Maluco no Pedaço pareçam ter sido inspiradas na vida do Will Smith, na verdade elas foram inspiradas na vida do produtor Benny Medina, que era realmente um cara que tinha uma vida mais pobre e de uma hora para outra passou a ter um monte de luxo quando ele foi morar em Los Angeles. Então ele pensou numa série baseada na vida dele que deveria se chamar Fresh Prince of Bel-Air, que traduzido para o nosso português Brasil seria O Príncipe Estiloso de Bel-Air. Só que naquela época já existia um cara que se denominava Fresh Prince e ele já tinha uma certa relevância, que era Will Smith. Ele não era famoso, mas ele era um rapper que estava sendo conhecido ali já por uma galera. Tanto que foi nessa época que ele conheceu e fez amizade com o Jazz, que a gente vê na série. E os dois formaram meio que uma dupla de hip hop, onde eles se denominavam DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. E é o seguinte, cara, nessa época o Will Smith, ele meio que tinha problemas com o governo, porque ele sonegava muito imposto de renda, aonde a estimativa é de que ele devia 2,8 milhões de dólares pro governo americano. Então o cara, ele tava ferrado, ele não tinha da onde tirar esse dinheiro. E tinha um produtor na época chamado de Quincy Jones, que ficou sabendo dessa ideia da série, The Fresh Prince of Bel-Air, e achou que esse cara, Will Smith, que já se chamava The Fresh Prince, podia trazer uma audiência legal ali pro programa novo. E com essa proposta de trabalho oferecida pro Will Smith, ele não tinha outra opção a não ser aceitar, que é óbvio, né? Ou ele era preso e falia, ou ele aceitava. E ele então que se viu obrigado a atuar em Um Maluco no Pedaço, o que eventualmente foi um problema, porque ele não estava ali completamente dedicado à arte, ele estava mais que ele tinha que se livrar da dívida dele, sabe? Tanto que durante 3 temporadas, 70% do salário dele era destinado a pagar o imposto do governo americano, e isso também se tornou um problema nas gravações de Um Maluco no Pedaço. Poucas pessoas devem ter reparado isso aqui no Brasil, justamente porque a gente assistiu a série dublada e a dublagem é muito boa, então ela mascara as interpretações e atuações do Will Smith, porque ele não sabia atuar, ele era um péssimo ator, tá? E não sou eu que tô dizendo isso não, é o próprio Will que já falou que ele sente vergonha de assistir as primeiras temporadas, porque ele não sabia interpretar, ele não era ator, ele era um rapper. Claro que o Will ele justifica isso. Ele não estava completamente confortável com esse papel, porque era a primeira vez dele atuando. Então era muito mais difícil pro Will
do que para qualquer pessoa que estava ali. Tanto que ele atrasava as gravações, sabe? Isso era meio que motivo de reclamação, porque tava todo mundo comprometido ali com o trabalho e ele demorava para passar as falas, demorava para decorar o roteiro. Tem até momentos na série, nas primeiras temporadas, que dá para ver de relance o Will repetindo as frases dos outros personagens, porque ele era obrigado a decorar todo o roteiro se ele não quisesse se perder. Foi só depois de começar a atuar e sofrer com a pressão do elenco, e também de receber alguns conselhos do James Avery, que foi o tio Phil, que o Will começou a se dedicar para essa arte de atuar. O próprio Will Smith, ele se julgava amador naquela época, que ele não estava preparado para esse tipo de trabalho. Tanto que ele diz que um dos arrependimentos dele rolou lá no começo da carreira, nos anos 90, onde durante as gravações do filme 6 Graus de Separação, Will Smith ele teria que beijar um outro homem em cena. Seria o primeiro beijo gay da carreira dele. E ele então se recusou a fazer essa cena. Ele disse que o que as pessoas vão pensar de mim. E atualmente ele pede desculpas e diz que ele se arrepende e que ele não era uma pessoa profissional quando ele tinha começado na carreira de ator. O Carlton, interpretado pelo Alfonso Ribeiro, é um dos personagens mais legais e mais queridos da série, cara. Inclusive, lembrar dele e não lembrar da dancinha é um crime, né? E o ator conta que o que inspirou ele a criar essa dancinha durante o programa foi uma dança feita durante um show pela Courtney Cox e pelo Bruce Springsteen, junto também de um toque leve de inspiração do Eddie Murphy. Então, por que eu tô falando da origem da dancinha do Carlton? O que isso tem a ver? O que isso tem de macabro? De macabro nada. Na verdade, tem treta por trás disso. Acontece que a Epic Games decidiu colocar essa dancinha no Fortnite como um movimento de comemoração. E o Alfonso Ribeiro, por não ter recebido dos direitos, decidiu processar a empresa. Só que ele perdeu o processo em 2019, porque segundo o julgamento, ele não teria patenteado essa dança. Ele também processou a 2K Games, que havia utilizado a dancinha do Carlton também, só que ele novamente perdeu pelo mesmo motivo. Agora, se o cara tivesse patenteado a dança, ele poderia estar milionário, né? E processa, Carlton! As tretas nos bastidores de um maluco no pedaço. Durante as gravações da série, se você perceber da terceira para a quarta temporada, a tia Vivian é substituída. A primeira intérprete dela é a Janet Hubbard, que é substituída no quarto ano pela Daphne Maxwell. E na época, como não tinha internet e acesso à informação, os fãs começaram a se perguntar o motivo da atriz ter sido substituída depois de 3 temporadas, sabe? Do nada, sabe? Mudaram a tia Vivian e fingiram que nada rolou. Na série pode super parecer que a tia Vivian e o Will Smith se davam muito bem. Mas o que acontecia por trás das câmeras era muito diferente. Os dois se odiavam, eles se bicavam o tempo inteiro. 21 years old. Yeah. You know, everything was a threat to me. Why was I a threat? Not you, the world. I was so driven by fear and joke. Tanto que a Janet, a primeira tia Vivian, não achava certo ela ser coadjuvante de um ator que acabou de iniciar a série sobre um cara, um rapper desconhecido, que tá tomando o lugar de vários atores. Ela não gostava de ser o segundo plano, ela queria ser basicamente a personagem principal. Tanto que dizem que depois que ela engravidou, esse clima aí piorou. E ela começou a ter problemas com o Alfonso Ribeiro, o Carlton. O Alfonso, inclusive, cita que houveram gravações em que ela ficou louca. Ela que ficou a maluca no pedaço. Até o tio Phil, o James Avery, não se dava tão bem com a Janet Hubbard. Ele constantemente tinha que ficar lembrando a atriz que o nome do programa era Um Maluco no Pedaço e não Uma Tia Vivian no Pedaço. Porém, a Janet Hubbard também tem a versão dela. A atriz diz que na época o Alfonso e o Will boicotavam ela e ficavam fazendo chacota com ela. Tanto que a atriz diz que o Will Smith era muito racista com ela. Ela dizia que o Will sempre ressaltava que ela era tão negra que...
e aí ele fazia uma piada ofensiva. E é até interessante de falar que em 2018, muito tempo depois do fim da série, a Janet publicou nas redes sociais dela, dizendo que o filho dela havia tentado se matar e que isso era a culpa do Will Smith. Ela relata num post dizendo que o Will Smith tinha conseguido o que ele queria, que ele destruiu a vida dela e por conta dessas mentiras que ele estava contando, o filho dela foi parar no hospital. Só que aí eu acho que ela percebeu que ela postou isso no calor do momento e logo em seguida deletou a postagem. E ela fala que realmente, durante as gravações da terceira temporada, que foi a última temporada em que ela participou, o clima estava muito pesado. E pelo fato dela estar grávida, ela não ria mais, ela não estava mais feliz, ela não estava bem consigo mesma. E que tinham coisas na vida pessoal dela que estavam rolando que ninguém do elenco sabia. Só que o que surpreendeu todo mundo é que em 2020 o elenco fez uma reunião, uma espécie de um programa de reencontro. E 30 anos depois de Um Maluco no Pedaço, o Will Smith e a Janet Hubbard se encontraram e aparentemente fizeram as pazes. We're able to move forward, but you know those words, calling a black woman difficult in Hollywood is the kiss of death. And I'm sorry that I have blasted you to pieces. No, it is. First of all, thank you. Lá eles têm um diálogo, ela fala o que ela sentiu, ela diz que ela perdeu tudo, que é muito difícil ser uma mulher negra em Hollywood. O Will diz agora que ele consegue também entender a Janet, porque ele teve filhos, ele teve um divórcio, então ele teve várias complicações durante a vida dele, que na época das gravações de Um Maluco no Pedaço, ele não tinha, porque ele era só um moleque. Então os dois se reconciliaram, se abraçaram e aparentemente está tudo ok depois de 30 anos. Nesse mesmo especial, o elenco faz uma homenagem ao James Avery, que interpretou o tio Phil e infelizmente faleceu em 2013, que era o único ator do elenco original e oficial que não estava na reunião. Por mais perfeita e intocável que O Maluco no Pedaço pareça, é uma série que fez um sucesso muito bom, tanto que ela ganhou 6 temporadas. Só que todo fim de temporada era uma preocupação muito grande pro elenco, porque eles geralmente não costumavam fazer aqueles contratos de longo prazo, onde tantas temporadas por tanto tempo. Na verdade, o contrato era renovado anualmente. Então acabava a temporada e a NBC, que era a emissora que exibia O Maluco no Pedaço, dizia se iria continuar com o programa ou não. E acontece que naquela época eles decidiram cancelar O Maluco no Pedaço na 4ª temporada. Sim, o programa ele acaba realmente na 4ª temporada se você for assistir o último episódio. Lá o Will ele se despede dos Banks, volta pra Filadélfia pra morar com a mãe dele e é isso aí, acabou, sabe? Vida que segue. Só que naquela época os fãs eles não estavam preparados pra esse final. Tanto que foi repentino, sabe? Foi sem nenhuma despedida, foi sem nenhum aviso prévio. E naquela época, cara, não existia internet. Então não tinha como tu ir no Twitter, no YouTube, no TikTok e começar a xingar, me traz minha série de volta. O que os fãs fizeram, cara, foi começar a escrever um monte de carta, colocar no correio e fazer a empresa da NBC ficar lotada, lotada de correspondência ali, pedindo o retorno de Um Maluco no Pedaço. E pela NBC tá surpresa com a repercussão do programa, eles decidiram renovar. Só que eles meio que tiveram que modificar a história. E eles justificam o retorno do Will de uma maneira muito boba, que acontece logo no primeiro episódio da 5ª temporada, onde o Will tá morando na Filadélfia, e aí vem a galera da NBC e fala, olha, no seu contrato diz que você não pode estar aqui, você tem que estar em Bel Air. Aí eles sequestram o Will e tudo volta ao normal, como se aquele final não tivesse acontecido. First things first. Muito se comentou sobre um possível remake ou até mesmo um possível reboot de Um Maluco no Pedaço, onde eles iriam pegar a história que a gente conhece e continuar nos dias de hoje. Várias séries costumam fazer isso e dá muito certo. Inclusive tinha até rumores dizendo que o Will podia ser o tio Phil na nova versão e tudo mais. E ele ganhou uma série nova. Só que é uma série desconhecida ainda, porque ela tomou um rumo diferente. Ao invés de ser uma sitcom com risada no fundo, é uma história de drama, mostrando o peso que foi aquilo na vida do Will, de por que ele teve que se mudar da Filadélfia e o quão perigoso era ele ficar lá. O Will teve essa ideia de repaginar e reimaginar o show, porque alguns anos atrás um diretor chamado Morgan Cooper postou um fake trailer chamado Bel Air, onde ele reimagina a história do Maluco no Pedaço de uma forma diferente. E esse trailer pegou muita visualização, o que fez com que a produção chegasse até o Will, que assistiu e decidiu contratar
contratar esse Morgan Cooper, o cara do trailer, pra produzir uma série mesmo. Foi graças a esse trailer que a gente tem uma nova série do Maluco no Pedaço. Porém, algumas pessoas veem isso como um problema. Até porque o Maluco no Pedaço sempre foi uma série que não se levou muito a sério. Sempre foi bobagem, sempre foi piada, sempre foi brincadeira. E atualmente a série tá sofrendo com notas baixas. O público geral não tá aceitando aquele novo estilo. Eu ainda não tenho uma opinião formada porque eu não assisti, mas eu confesso que eu realmente fiquei muito interessado assistindo o trailer. E cara, eu duvido muito que seja ruim, sabe? Eu acho que a galera tá mais com aquele sentimento de nostalgia e apegada ao antigo e não tá aceitando o novo. Mas eu ponho fé que é uma coisa legal, sabe? Pô, é o Will Smith, cara. Ele produz aí a série do Cobra Kai, produziu o Karate Kid de 2010. Eu acho que ele não ia investir em alguma coisa que ele não acredita que é boa, né? Lendas urbanas e curiosidades de um Maluco no Pedaço. Claro que com o passar do tempo e o sucesso que a série foi fazendo no decorrer dos anos, algumas lendas urbanas iam surgir, e a mais famosa delas diz que o Will tá morto em um Maluco no Pedaço. Segundo quem inventou essa teoria, que o autor deve ser desconhecido porque ela já tá na internet há muito tempo, a série na verdade seria uma alegoria ao paraíso. E o que teoricamente sustentaria essa lenda urbana é que logo na abertura, quando o Will se mete naquela briga com os caras que fazem ele sair da Filadélfia pra ir pra Bel Air, ele teria morrido. E depois dessa suposta morte, o Will estaria embarcando em um avião de primeira classe, tendo uma vida luxuosa e pegando um táxi rumo a uma mansão em Bel Air, que seria o paraíso. Tanto que tem gente que diz que isso poderia ser sustentado pelo simples fato de que o Will paga muito dinheiro pro taxista. E o tio Phil não gostava dele, então por que o tio Phil daria tanto dinheiro pra ele entrar nesse táxi e ir até Bel Air? E mesmo que algumas pessoas ainda acreditem nessa teoria e vejam um fundo de verdade nela, eu acho que é sempre importante a gente desmentir, né? Inclusive o próprio produtor da série, o Quincy Jones, já foi a público dizer que isso não passa de uma abobrinha, sabe? Que a galera criou, que ele não sabe de onde é que eles tiraram isso. E se tu parar pra pensar real, sabe? De onde é que a galera extraiu o paraíso e misturou isso com um Maluco no Pedaço? Se na série ainda tivesse referências, sei lá, aparecessem uns anjos ali. Não tem nada, cara. Baseado na abertura da série. Qualquer série então pode ter isso, sabe? A cena que a gente vê do Jazz sendo jogado toda vez que o tio Phil se irrita com ele da porta pra fora foi gravada uma única vez. Tá, na verdade tem cenas que às vezes acontecem em um outro contexto ou se passam durante a noite que foram regravadas. Mas aquela cena clássica que ele é jogado pra fora da mansão e sempre tá de dia é a mesma cena. Tanto que se tu reparar, ele sempre tá com a mesma camiseta em que ele aparece sendo jogado pra fora, pra não ter aquele erro de continuidade. E isso aconteceu muito por pedido do ator, o Jeffrey Allen Towns. Ele disse que de tantas vezes que ele era jogado pra fora, ele já tava se machucando. E não era um dublê. Então a produção teve a ideia de jogar ele uma única vez e reutilizar a mesma cena sempre que ele é lançado pra fora. A mansão de Bel Air existe também na vida real. Claro que muitas das coisas que a gente vê são cenários, até porque eles gravavam com plateia e tinha que ser tudo num estúdio muito bem iluminado, então não era gravado dentro de uma mansão. Mas as cenas externas e aéreas são de uma mansão mesmo. E teve uma época que você podia se hospedar e passar o dia nessa mansão por $30. O Will decidiu dar um presente para alguns fãs da série e abriu esse tour na mansão, negociou com os donos e tudo mais, só que acabou que poucas pessoas conseguiram os ingressos porque eles eram muito baratos e eram muito poucos. Muitas pessoas não devem saber, até porque essa é uma curiosidade que nem é muito comentada, mas o Will já pediu para ficar com a Karen Parsons, que é a Hillary, a prima dele na série. E na época ele admitiu que ele usou uma das cantadas mais toscas de todas. Ele disse que seria bom se eles namorassem porque eles não eram realmente primos. E que isso não iria atrapalhar o relacionamento deles no set. E ele disse que ela foi esperta o suficiente para dizer que não, que ela não estava interessada. Mas esse fato envolvendo o relacionamento, ele é interessante porque o Will Smith, ele conheceu as duas mulheres da vida dele no set de Um Maluco no Pedaço. Em 1992, ele conheceu a Sherri Zampino, que foi a primeira esposa dele. Depois, eles obviamente se divorciaram e ele conheceu a Jada Smith, que também foi e ainda é um relacionamento um pouco polêmico que muitas pessoas sempre comentam sobre. E é o assunto do nosso próximo tópico. O conturbado relacionamento de Will e Jada Smith.
1994, Will conheceu a Jada Smith no set de gravações de Um Maluco no Pedaço. Ele começou a sair com a Jada e eles se casaram em 1997, onde eles tiveram 2 filhos, a Willow Smith e o Jaden Smith. Bom, até aí tudo bem, né? O cara conheceu a Jada Smith lá no set de gravações do Maluco no Pedaço. Mas em 2011 esse relacionamento começou a se tornar muito polêmico, porque o casal foi alvo de algumas reportagens que diziam que a Jada estava se relacionando com o Marc Anthony. E começou a rolar um boato que na verdade eles tinham se divorciado, outro boato dizendo que na verdade a Jada Smith estava traindo o Will. Foi só em 2013 que o casal confirmou que eles continuavam juntos, porém eles tinham um relacionamento individual, onde cada um poderia fazer o que quisesse, desde que ambos concordassem. Ou seja, um relacionamento aberto. Porém a Jada Smith não gosta desse termo, ela prefere relacionamento maduro. Porém, mais revelações controversas sobre esse status de relacionamento deles começou a surgir na internet. Porque em 2015 a Jada teve um caso com um rapper chamado de August Alsina, o que gerou muita controvérsia, muita discussão, dizendo que na verdade isso era o Will Smith querendo mascarar a traição, outras pessoas dizendo que na verdade era um relacionamento aberto. Enfim, cara, o problema é do casal, sabia? A galera se mete demais em umas paradas que eles não têm nada que ver. No dia 27 de março de 2022, Will Smith, que começou como um ator que não sabia atuar, tinha que decorar as falas do elenco inteiro, ganhou seu primeiro Oscar, depois de um acontecimento polêmico que ficou marcado pra sempre, a noite que ele acertou um tabefe na cara do Chris Rock. Oh, wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Muita gente inclusive disse que o Will Smith depois foi hipócrita, porque ele acertou um tapa violento no Chris Rock e depois foi dar um discurso dizendo que ele gostaria de ser um embaixador da paz. Porém esse peso não cai só nas costas do Will Smith, na verdade é uma treta que já vem há anos. O Chris Rock, o Will Smith e até mesmo a Jada, eles eram aparentemente amigos, tanto que o Chris Rock já atuou junto com o Will em Um Maluco no Pedaço, lá na última temporada. E pelo que as pessoas conseguiram observar naquela noite, o Will tava rindo das piadas do Chris Rock. Só que aí teve um momento em que o Chris Rock fez uma piada com a mulher do Will, e o Will viu que ela não gostou. Essa piada estava relacionada à doença que ela tem e o fato dela não poder ter cabelo. Então o Will se levantou e acertou o fatídico tapa no Chris e mandou ele tirar o nome da mulher dele da boca. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Isso porque eles já estavam se bicando há um tempo, o Chris e a Jada Smith. Em 2016, durante outra cerimônia do Oscar, estava rolando o movimento Oscar So White, que era um movimento que estava fazendo um exposed no Oscar, boicotando a falta de inclusão e diversidade dos indicados. O movimento, por se chamar Oscar So White, era um boicote dos negros contra o Oscar, que estava indicando só pessoas brancas. E pelo fato da Jada Smith fazer parte desse movimento, ela não compareceu lá no Oscar em 2016. E o Chris Rock fez uma piada sobre isso, uma piada que é muito machista. Ele disse que a Jada Smith boicotar o Oscar é a mesma coisa que ele boicotar a calcinha da Rihanna. Ele não foi convidado. Jada says she's not coming, protesting. I'm like, is she on a TV show? Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties. I wasn't invited. Então essa treta aí dos dois já vem de um tempo. Isso deve ter irritado o Will Smith, que fez ele chegar assim num limite que ao vivo o cara não conseguiu segurar a raiva dele. Fora que deve ter outras coisas aí que a gente nem sabe também, que rolam nos bastidores e tudo mais. Enfim, o Will Smith pediu desculpas pelo tapa, ele disse que ele estava arrependido do que ele fez, que a atitude dele não é certa. Ele disse também que as piadas fazem parte do trabalho dele, mas que ele não conseguiria aceitar uma piada relacionada à doença da mulher dele. E ele cita também que as atitudes dele não estão condizendo com as atitudes do homem que ele quer ser. E depois disso aí começou a vir uma avalanche de polêmicas, dizendo que o Will Smith pediu para sair da academia. Em seguida, notícias dizendo que ele se internou e que ia dar meio que um tempo na carreira de ator. E depois um comunicado da própria academia dizendo que eles baniram o Will Smith durante 10 anos. O que fez muita gente ficar revoltada e chocada com essa punição. Porque houveram outras pessoas da própria academia que se envolveram em polêmicas
polêmicas muito piores e muito mais pesadas do que a do Will e não tiveram nem 1% da punição que ele teve. Concluindo tudo, eu acho que essa treta ainda não parou por aí, sabe? Eu acho que a poeira ainda não baixou. Talvez eles se resolvam mais no futuro, talvez não, mas eu queria saber de quem que você está do lado. Se é do lado do Chris Rock ou se é do lado do Will Smith. Deixa aqui nos comentários, tá bom? E não deixa de conferir esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela final sobre a verdade por trás de Todo Mundo Odeia o Chris, a série criada pelo Chris Rock. Se você curtiu o vídeo, espero muito poder contar com o seu like e me segue lá no meu Instagram, @MatheusJusinski, pra conferir curiosidades extras sobre um maluco no pedaço. Te espero lá e aqui no YouTube no próximo vídeo. Tchau.